Aleluia. O Senhor cuida dos seus. E como é bom quando nós temos a consciência disso. Independente do que a gente viva, independente do que você possa estar vivendo, o Senhor cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Por mais que as circunstâncias digam o contrário, por mais que o cenário diga o contrário, ainda existe um Deus que cuida de mim e de você. E estamos aqui hoje mais um dia, a qual o Senhor escolheu, preparou para falar ao meu e ao seu coração. Nessa série que tem tanto nos ministrado, essa série que tem marcado as nossas vidas. Porque eu não sei você, mas a cada quarta-feira o Senhor tem trazido uma porção maior. E quando a gente fala assim, não tem mais de onde surgir tema. Eu mesmo falo, de onde vai sair agora o próximo? Meu Deus do céu, de onde arruma tanto tema? O que vai ser agora? Quando a gente menos espera, a gente recebe outro. E isso eu entendo, que se nós estamos aqui clamando todas as semanas que nós queremos mergulhar mais fundo, que nós queremos ir além, que nós queremos adentrar esse lugar de intimidade, ainda falta muito. Ainda irão surgir muitos e muitos e muitos temas que o Senhor vai ministrar no meu e no teu coração. Mas nessa noite, o tema é quando Deus decide te usar. E aí quando eu recebi esse tema, eu falei, nossa, quando Deus decide te usar? Quando Deus decide me usar? É um tema, pode-se dizer vago, porque ele abre imagem para muita coisa. E aí eu fui orar ao Senhor e eu falei assim, o evangelista Wagner estava pregando aqui esses dias e ele falou assim, eu queria ser, né, todo organizadinho, igual o apóstolo, o chique, fazer esboço, parará, mas não... E aí eu fui, né, fui sentar para fazer o esboço. Falei, vou fazer esboço, né, Jesus, tá bom, vamos lá, me ajuda aí. E não rolou muito não. E eu sou uma pessoa de esboço, porque eu gosto muito de escrever. E não rolou. E aí eu falei assim, Senhor, mas como que vai ser? O que o Senhor deseja ministrar nos nossos corações? E aí ele falou assim, vai na lei de novo. Qual que é o tema que foi te dado nessa noite? Aí eu falei assim, quando Deus decide te usar. Ele falou, agora muda, quando Deus decide me usar, você precisa escrever o que ele vai fazer? Você viu? Eu falei, você quer escrever o que eu vou fazer, o que eu vou falar? E eu falei, amém, Senhor. E aí eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 9, verso 10. Atos capítulo 9, verso 10. Nós vamos ler do 10 ao 19. Que diz assim, vou estar lendo aqui junto com vocês. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que o invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado,
E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos, que estavam em Damasco. Amém? E aí, quando a gente começa a ler essa palavra, é uma palavra bem conhecida. Aqui nós temos dois cenários. Saulo, acometido de uma cegueira, e Ananias, naquele momento, sendo enviado pelo Senhor. Só que o que me chama muita atenção, que quando nós começamos a ler, logo lá nos primeiros versos, a palavra do Senhor não nos diz assim, olha, e chegou aquele tempo, e foi enviado Ananias. Olha, Ananias era um homem de Deus. Ananias era o cara. Ananias era o querubim ungido. Porque quando a gente imagina que alguém vai ser enviado para curar, para tocar, qual é a nossa expectativa? Qual é o nosso pensamento de primeira? Nossa, vai ser uma pessoa com um nível muito elevado. Uma pessoa que tenha muita experiência. Uma pessoa que já tenha um certo tempo de caminhada. Mas quando a gente começa a ler aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é que o Senhor diz assim, ó, envia a Damasco um discípulo. Envia a Damasco um discípulo. Envia para curar aquele homem um discípulo. Discípulo, querido, é aquele que segue Jesus. Discípulo é aquele que segue. E aí quando eu comecei a ler, eu entendi que a primeira coisa que o Senhor falou comigo, muitas vezes, a gente acha que Deus vai usar para curar, para libertar, para abrir porta, para abrir caminhos, aquele que tem os rótulos, aquele que tem os cargos, aquele que tem a patente. E não, o Senhor já começa essa noite dizendo para mim e para você, quando Deus decide te usar, a primeira coisa, você precisa ser discípulo. Muitas vezes nós enchemos uma das palavras que a gente mais usa, olha, deixa Deus te usar, sim ou não? Senhor, nós vamos orar e nós pedimos, Senhor, me usa. Eu quero ser usado. Eu quero ser um canal de bênção, tá? Glória a Deus, aleluia. Mas e aí, eu e você somos seguidores dele? Porque para ele me usar, a primeira coisa, eu preciso ser discípulo. Aqui ele podia ter colocado, porque olha só como diz aqui, ó. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou em uma visão. Ele podia ter colocado outras características de Ananias. Porque quando nós começamos a ler a palavra, fala que Ananias era um homem gentil, que era um homem íntegro, que era um homem que tinha caráter. Ele podia ter falado, olha, envia Ananias porque ele é assim, assim, assim. Mas o primeiro nome que ele dá para Ananias, envia o discípulo. Cara, não adianta eu querer ser usado por ele se eu não sigo ele, se eu não conheço os seus caminhos, se eu não conheço a sua movimentação. E aí nós vemos que ele é enviado para ir de encontro a Saulo, ali acometido daquela cegueira. E naquele momento, creio eu, que Ananias se amedronta assim, porque tinha outras pessoas qualificadas para aquela missão, tinha outras pessoas qualificadas para viver aquilo. Mas sabe o que eu entendo, querido? Quando Deus quer usar, a primeira coisa que Ele vai olhar é o nosso coração. Se eu e você estamos aqui hoje, e o tema é quando Deus decide te usar, quando Deus decide te usar, a primeira coisa que Ele vai fazer é sondar o meu e o teu coração. Aonde está o meu e o teu coração? Porque nós falamos, Senhor, me usa. A gente fala, a gente canta, faz tempo, né? Quero ser usado da maneira. Sonda-me. A gente declara isso o tempo todo. Acho que é uma das orações que a gente mais repete. Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, me leva para as nações. Eu quero fazer, eu quero acontecer, tá? Mas espera aí. A primeira coisa para Ele nos usar, querido, Ele precisa ter o meu e o teu coração. Pastora, mas por que você está falando isso? Porque muitas vezes nós queremos ser usados, mas Ele não tem o nosso coração. O nosso coração está nas coisas. O nosso coração está nas pessoas. Ou até eu arrisco te dizer, na maioria das vezes os nossos corações estão nas situações. Eu quero ser usado, mas eu quero ser usado no culto de ceia, que a igreja está cheia, top. Eu quero ser usado lá, ó, que vai ter um povo assim, 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 assim. Ah, eu não quero ser usado lá na esquina, não.
quinta-feira? Às vezes, querido, a gente escolhe o ambiente. Nós queremos escolher aonde, como e quando Deus vai nos usar. Só que hoje, querido, quando Deus decide usar um homem e uma mulher, Ele não olha para o lugar, Ele não olha para o cargo, Ele não olha para o rótulo, Ele olha para o coração. E aí esses dias foi muito engraçado. Estava na casa da minha mãe. Eu tinha passado um final de semana na casa da minha mãe. E aí eu estava saindo para retornar para minha casa, para levar o Isaac para a escola. E aí eu morei na região onde minha mãe mora hoje. O quê? Nem lembro. Eu casei com 20... Sei lá com quantos anos eu casei. 20 e poucos anos. Não lembro não, gente. Aí, ela já tem mais de 20 anos que eu não moro lá. Isso eu tenho certeza. Já tem mais de 20 anos que eu não moro lá. E aí eu estava saindo da casa da minha mãe para levar o Isaac para a escola. Uma moça estava passando no portão. Eu não tinha nem aberto o portão ainda. Uma moça estava passando, aí ela parou e falou: oi, Vânia. E quem me conhece sabe que eu não gravo fisionomia de ninguém, gente. Eu não gravo fisionomia. Eu estou te vendo hoje. Se você passar por mim na hora que acabou o culto, eu não sei quem é você. O negócio aqui é meio tenso, é meio lento. E aí ela passou e falou: Vânia, quanto tempo? E eu: tudo bem. Nossa, quanto tempo a gente não se vê? E eu: é? Aí o Isaac falou: mãe, quem é? Eu falei: não sei. Eu achei que ela ia embora. Minha mãe mora na avenida ali da estação do Itaim. Do lado da escola ali é super movimentado. Abri o portão. E a mulher lá parada do lado de fora do portão, esperando eu sair. Eu falei: Jesus, manda ela embora, porque eu não sei quem é. Abri o portão, saí com o Isaac. E ela veio, me abraçou. Nossa, quanto tempo. Nossa, a gente estudou junto. O quê? Na quinta série. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Na quinta série. Ela foi na quinta, foi na sexta. Eu falei: não é, faz tempo. Aí ela falou assim: não, eu achei que você não morava mais aqui, porque eu sempre passo aqui e nunca mais vejo ninguém, não vejo movimento. Aí eu falei: é verdade, eu não moro mais aqui, eu casei, esse aqui é meu filho, tudo. Aí ela falou assim: eu moro em tal lugar hoje, mas eu estava passando, eu ia vir pela rua de baixo, o senhor mandou eu passar por aqui porque ele tinha algo para falar com alguém. E quando eu passei aqui em frente, o senhor falou: é com ela, fica parada aqui. Eu falei: eita Deus. Cara, minha mãe mora na avenida. Eu saí para fora, o Isaac estava com a mochila. Aí ela falou assim, ela estava com uma sacola de mercado na mão. Ela pegou a sacola do mercado, encostou assim no portão da minha mãe. E aí ela falou assim, segurou na minha mão e falou: o senhor manda te dizer. E começou. Os carros passavam, os carros voltavam, as pessoas passavam, e a mulher lá desenrolando o manto que Deus tinha mandado falar. Depois que ela terminou, olha, irmã, foi muita coisa, viu? Depois que ela terminou tudo aquilo, ela me deu um abraço, foi embora. E aí o Isaac falou assim para mim: nossa, mãe, ela é doida? Eu falei: por que, Quinho? Porque assim, no meio da rua, ela parou assim, no meio de todo mundo. E eu falei: Isaac, quando Deus quer falar, Deus fala, né? E depois eu fiquei pensando, eu falei: será que eu teria coragem? Ô Jesus, se eu mandar eu fazer isso aí... Porque nós estamos acostumados a condicionar onde Deus vai nos usar. Nós estamos acostumados. E quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito espalhafatosa, eu sou mais reservada. Tem pessoas que gostam, né, daquela coisa toda, daquele manto. Eu sou uma pessoa mais conservada, assim, mais fechadinha. E por incrível que pareça, queridos, o Senhor, sabendo disso, Ele sempre me coloca nessas. É na rua, é no mercado. Às vezes eu vou ministrar fora, meu esposo está aqui de prova, até o pessoal que sai comigo. Aí eu chego na igreja, e aí eu falo assim: hoje eu vou sentar aqui no meu lugar. Eu vou sentar aqui hoje, Jesus. Só vou levantar na hora de cantar, ou na hora de pregar. Eu estou lá com o olho fechado, daqui a pouco chega um. Eu falei: oh Jesus. E aí a minha oração nos últimos dias tem sido: Senhor, me ensina a me deixar ser usada por Ti. Porque muitas vezes a gente acha que tudo aquilo que nós fazemos é legítimo, mas é o ápice daquilo que Deus quer fazer com a gente. Eu oro, eu peço, eu clamo: Senhor, me usa. Mas eu quero escolher o lugar, eu quero escolher o cenário, eu quero escolher o jeito, eu quero escolher o ambiente, eu quero escolher a pessoa com que Ele vai me usar, porque tem isso também. Senhor, eu quero que, olha, me usa para falar com a pastora
Rose. E vice-versa, Senhor, eu quero hoje que o Senhor use alguém para falar comigo. Usa a pastora Rose para falar comigo. Mas hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, quando Deus decide usar um homem ou uma mulher, Ele não olha para o cenário, Ele não olha para o rótulo, Ele não olha para nossas expectativas humanas, Ele olha para o meu e para o teu coração. E aí quando Ele olha para o meu e para o teu coração, Ele enxerga aquilo que está lá dentro. E se realmente o que está dentro do meu e do teu coração é o desejo de adorar a Ele, de servir a Ele, de ser usado por Ele, não importa, não importa. Ele só vai estar esperando. Esse coração vai estar sempre posto dizendo: Senhor, eis-me aqui. Quando Ananias é chamado, o que ele fala? Senhor, eis-me aqui. Onde está o nosso eis-me aqui hoje? Aonde está o nosso eis-me aqui? Não vou nem passar para a segunda parte. Eis-me aqui, envia-me. Vamos pular essa parte agora. Vamos só para o eis-me aqui. Onde está o eis-me aqui? Porque, cara, quando Deus decide usar um homem e uma mulher, ninguém pode pedir. Quantas pessoas olham para mim, para você e falaram: ah, mas fulano de novo. Ah, mas se eu... fulano não, para mim não tá bom. Quantas pessoas olham para mim e para você e falam que você não é capaz, que você não foi chamado para fazer tal coisa, para falar tal coisa. Ei, mas quando Deus decide chamar um homem ou uma mulher, quando Deus escolhe usar um homem e uma mulher, Ele não leva em conta a opinião das pessoas. E nós estamos vivendo dias da igreja brasileira se preocupar muito com a opinião das pessoas. Mas hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: filho, eu olho para o teu coração, eu não estou olhando para o que as pessoas estão dizendo, eu estou olhando para o teu coração. E aí eu te pergunto hoje, me pergunto, quando Deus decide me usar, qual tem sido a minha resposta para Ele? Quando Deus decide me usar, qual tem sido o meu posicionamento? Quando Deus decide me usar, aonde eu me coloco nesse cenário? Porque a palavra do Senhor diz que quando Ele me chamou, Ele já me chamou para uma obra. Ele não chamou ninguém para ficar sentado. Ele não chamou ninguém para só vir para o culto de quarta e vir só para o culto de domingo. Não! Automaticamente, querido, quando o Senhor Jesus te chama, foi te entregue uma missão, foi te entregue um dever. O primeiro, querido, ide! Vai! Naquele momento, eu e você era tudo gadareno. Sim ou não? Mas mesmo assim, Ele me chamou e te chamou. Mesmo assim, porque naquele dia, quando eu e você levantamos a nossa mão e aceitamos a Ele, querido, como que estava o nosso coração? Hoje em dia a gente nem é tão gadareno assim, mas o nosso coração está perdido. A gente se perde muito fácil. E aí nós dizemos e declaramos: Senhor, me usa. Só que para Ele usar ainda tem um detalhe. Precisa ter disponibilidade. Ananias, ele tinha disponibilidade. Olha só o que diz lá no verso 10. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Quantas vezes o Senhor me chama, o Senhor te chama, e a gente não tem disponibilidade para responder o chamado do Senhor? Quantas vezes? Aqui Ele responde de prontidão: eis-me aqui. Quantas vezes o Senhor me chama, Ele te chama, e a gente fala: hoje não dá. Não, nesse momento não. Jesus, chama outro hoje. Usa outro hoje. Querido, quando Deus quer usar um homem e uma mulher, Ele vai olhar para a disponibilidade da tua vida. E eu sempre falo muito sobre isso. Existe uma diferença, querido, entre disponibilidade e disposição. Tem muita gente que tem disponibilidade e não tem disposição. E tem muita gente que até tem disposição, mas não tem disponibilidade. Tem pessoas que, se você chamar ela para passar aqui 12 horas na igreja orando, jejuando, ele tem disposição para fazer. Ele vai mover tudo ao redor, mas às vezes ele não vai conseguir ter a disponibilidade, por um motivo de trabalho, por um problema, por uma situação familiar.
Mas a grande maioria das vezes existe a disponibilidade. Nós podemos, mas nós não temos disposição para fazer. Então você entende, querido, o reino dos céus, e eu falo muito sobre isso. O reino do céu não se movimenta, querido, de acordo com aquilo que nós gostamos de fazer. O reino do céu se movimenta na nossa disponibilidade. Não adianta eu muitas vezes falar, eu quero fazer, mas eu nunca posso. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomada à força. Querido, a gente nunca vai poder fazer nada. Se a gente for olhar para o nosso dia a dia, na nossa semana, a gente não vai fazer nada. A gente nunca vai ter tempo. A gente nunca vai estar descansado. A gente sempre vai querer um dia ficar deitadinho lá, assistindo série. E é super lícito isso, é super válido. Só que se a gente for olhar só para o nosso lado, querido, a gente nunca vai querer fazer. O nosso corpo sempre vai estar indisponível. Mas aqui Ananias, ele responde de prontidão. Se ele tivesse recusado, a vida de Saulo não teria mudado. Porque entenda uma coisa, querido. Muitas vezes a gente escuta assim, olha, se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Quem nunca ouviu isso? Quem já ouviu isso? Isso é uma mentira do diabo, querido, para fazer você parar no meio do caminho. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer, eu não vou fazer. Porque você foi escolhido para aquela missão. Quando Deus decide usar um homem e uma mulher, Ele vai até o fim. Porque a palavra dele diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele te chamou, querido, e falou, olha, filho meu, faz isso, 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 amanhã Ele não vai mudar de ideia. Deixa eu mudar o caminho, deixa eu mudar a rota, porque o Iago está cansado hoje. Eu vou mandar a Júlia fazer, porque o Iago está cansado hoje. Não, querido, Ele não é que nem eu e você que muda de ideia toda hora. Que muda de opinião toda hora. Quando Deus quer usar, querido, um homem e uma mulher, Ele vai até o fim. Não importa a situação. Só que a gente pede isso todos os dias. Nós estamos aqui em uma série de imersão. Senhor, eu quero ir para esse lugar de intimidade. Eu quero estar imerso, eu quero estar mergulhado, eu quero estar no profundo ar, eu quero ter esse relacionamento. Mas, querido, para que o Senhor possa verdadeiramente me usar, existem algumas coisas que a gente precisa seguir. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 89. Salmo 89, verso 20. Quando Deus quer usar, querido, um homem e uma mulher, a primeira coisa que esse homem e essa mulher, que também deseja ser usado pelo Senhor, ele precisa viver, é um verdadeiro encontro. Olha só o que diz Salmo 89, 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Você quer ser usado pelo Senhor, querido? Você precisa ser encontrado por Ele. Davi estava cuidando das ovelhas malhadas de seu pai. Davi não estava à procura de cargo. Davi não estava à procura de reconhecimento. Davi não estava à procura de status. Mas Davi estava trabalhando. Deus não usa ninguém desocupado. Deus sempre vai usar aquele que está em movimento. Deus sempre vai usar aquele que está em movimento. E Davi estava ali cuidando daquelas ovelhas que ninguém queria. Ele estava ali cuidando daquilo que ninguém queria fazer, que humanamente não tinha mérito nenhum. Mas naquele momento ele é visitado pelo Senhor. E quando o Senhor encontra Davi, o Senhor fala assim, olha, achei o meu servo Davi. Cara, você já parou para pensar? O Senhor olhar para mim e para você e falar assim, olha, eu achei o meu filho.
Cara, a gente só acha aquilo que a gente está procurando. O Senhor estava procurando alguém como Davi. O Senhor estava procurando alguém com o coração igual de Davi. E naquele momento ele encontra Davi ali, em meio às malhadas, ele fala: achei o meu servo Davi, com meu olho eu ungi. A minha oração é: Senhor, encontra-nos nessa noite. Que nós possamos ser encontrados para que Ele possa me usar e que Ele possa te usar. Porque muitas vezes, querido, eu vou te dizer uma coisa. Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos aqui louvando, pregando, orando, intercedendo, dando pirueta, dando cambalhota, e não estamos sendo usados por Deus. Sabe por quê? Nós apertamos o botão automático. A gente acostumou a vir para a igreja. A gente acostumou a orar. A gente acostumou a cantar, tocar, dançar, pregar, assoviar, tirar fotos. Já acostumou a fazer um monte de coisa. E aí sabe o que acontece? Nós saímos daqui e chegamos em casa extremamente cansados, sobrecarregados. Quando a gente fala: olha, vamos para a igreja, hoje tem culto quarta. Hoje eu só queria ficar em casa. Sabe por quê, querido? Muitas vezes a gente está fazendo a obra sem o dono da obra. Nós estamos fazendo a obra sem o dono da obra. Porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Quando Deus quer usar um homem e uma mulher, querido, a primeira coisa que precisa acontecer é esse homem e essa mulher precisa ser encontrado pelo Senhor. E uma vez, querido, uma vez que eu e você somos encontrados com Ele, tudo muda. Olha a palavra. Todo mundo que se encontrou com Jesus teve a sua vida mudada, transformada. Todos que se encontraram com Jesus. E por que muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos fazendo a obra, o Senhor veio ao nosso encontro, mas a nossa vida permanece da mesma forma. Mas se nós pedimos: Senhor, eu quero ser usado. Quando Deus decide usar a minha vida e a tua vida, o que Ele vai fazer é promover um encontro real e verdadeiro comigo e com você. Pastora, onde é esse encontro? Aí é o que está o negócio. Porque muitas vezes a gente espera um ambiente sobrenatural para viver esse encontro. E talvez o lugar que o Senhor quer te encontrar é na calçada da sua casa. Talvez o lugar que Deus quer te encontrar é lá você sentado na mesa do seu trabalho. Talvez o lugar que Deus vai te encontrar é onde você não quer que ninguém te encontre. Mas aí a gente enche a boca e a gente fala: eis-me aqui, estou disponível então. Cara, é lindo falar isso, é lindo. Mas é mais bonito ainda a gente viver isso no nosso dia a dia. É mais bonito ainda isso sendo uma verdade na nossa vida. Quando isso se torna uma verdade na minha e na sua vida, nós vamos poder dar continuidade. Senhor, então me envia. Então, querido, quando Deus decide usar um homem ou uma mulher, essa pessoa precisa ter um real encontro com Ele. Não dá para viver no superficial. Não dá para viver em relacionamentos temporários. Não dá para viver em encontros, em dias isolados. Precisa ser um encontro verdadeiro. Porque naquele momento, quando ele encontra Davi naquele campo, quando ele encontra Davi em meio às malhadas, a história de Davi começa a mudar. A história de Davi começa a traçar um novo rumo. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Salmo 60, verso 6. Quem é esse homem, essa mulher que o Senhor quer usar? Olha só. Salmo 60, verso 6 diz assim: Deus disse: na sua santidade eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Próximo. Meu é Gileade e o meu é Manassés. Efraim e a força é a força da minha cabeça. Judá e o meu é o meu legislador. Pode parar aí um pouquinho. Aqui, querido, eu vou ler na minha versão aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Salmo 60, verso 6. Quando Deus decide usar um homem e uma mulher,
Uma das características que esse homem e essa mulher precisa ter, querido, é ouvir a voz de Deus. Salmo 60, verso 6 diz assim, ó. Vou ler do 5. Agora livra o teu povo amado. Respondeu-nos a salvar-nos por teu poder. Deus em seu santuário prometeu com alegria. E dividirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Aqui, querido, aqui. Davi ouviu a voz do Senhor. Aqui, Davi teve sensibilidade para ouvir a direção que Deus estava dando. Aqui, nesse momento, Davi, ele teve os seus ouvidos aguçados. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente quer ser usado pelo Senhor. A gente quer ir além, a gente busca por isso. Nós clamamos por isso. Mas muitas vezes, querido, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Nós ouvimos as vozes que nos cercam, nós ouvimos as vozes favoráveis. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Qual foi a última vez que você ouviu o Senhor falar com você? Sozinho. Sem ninguém em volta. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Pai nitidamente falando com você? Pastor, a gente está no culto, quarta, domingo, Deus fala conosco. Eu estou falando especificamente com você. Querido, muitas vezes a gente está no culto. A palavra de Deus não volta vazia, não volta vazia. Mas às vezes Deus, o Senhor está liberando uma palavra específica para a tua vida. É para a vida do meu irmão do lado, não é para mim não. Olha, essa palavra, se a irmã Florzinha estivesse aqui hoje, olha, era para ela. E Deus está querendo falar comigo e com você, mas a gente está acostumado com as vozes ao nosso redor. Sempre é no coletivo. Ei, quando Deus decide usar um homem e uma mulher, Ele vai falar com você no individual. Sabe por quê, querido? Aqui, quando nós vemos lá no começo, quando o Senhor, Ele envia Ananias é visitado aonde? Ananias tem uma visão. É através de uma revelação. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai falar, Deus não vai mandar, Deus não vai fazer nada com você antes dele falar com você primeiro. O Senhor, Ele pode usar uma pessoa para te dizer, para te direcionar, para trazer uma profecia. Deus pode, Ele faz. Mas antes de tudo isso, Ele vai tentar falar com você milhares de vezes. O problema é que às vezes a gente não dá ouvido, a gente fica esperando a revelação do irmão. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Não dá mais tempo de ficar esperando revelação. Está na hora de você dobrar o nosso joelho e ouvir a voz direto do trono. Quando Deus decide usar um homem e uma mulher, é aquele, querido, que tem sensibilidade de ouvir a voz dele. Ele usa. Ele fala. Mas por que ele precisa? Para falar muitas vezes comigo, com você, Ele precisa passar por tantas etapas. Por que Ele precisa passar por tantas etapas? Porque a gente não consegue ouvir. A gente está com nossos ouvidos tão cheios. A gente está cercado de tantas vozes. Nós estamos tão acostumados a pedir, Senhor, me usa. Para quê? Para que a gente quer ser usado? 90% das vezes a gente nem sabe o que a gente quer fazer. Senhor, me usa. Tá, filho, eu te uso. Mas você quer fazer o quê? Não sei, Jesus. Eu queria evangelizar. Mas aí eu também não sei, eu também queria cantar. Eu também queria pregar. Eu queria dançar. Não, Jesus, eu queria as ações. Que tem discernimento. O Senhor vai me buscar uma igreja que tem discernimento, que reconhece a voz do Senhor, que reconhece a voz do seu mestre. Mas o problema é que a gente está tão perdido em meio a tudo isso, a gente quer tudo e mais um pouco.
E sabe por quê, querido? Porque a gente está acostumada a pedir. A gente sempre escuta, né? Assim, pede mais, clama mais, busca mais, vai mais fundo. É certo, querido, é certo, mas tudo isso com discernimento. Tudo isso com maturidade. A gente precisa entender, querido, que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é excelente. Então aquilo que eu vou fazer, a forma com que Ele vai me usar, precisa ser uma forma excelente. Mas a gente vive dias que a gente quer sim entrar nesse lugar de intimidade, mas a gente não tem mais sensibilidade para ouvir. A gente não tem mais sensibilidade para parar e ouvir aquilo que o Senhor quer fazer. Vou te falar uma coisa, que nós vivemos os dias, infelizmente, de uma geração. Eu acho que você já ouviu esse termo. Quem nunca ouviu, levanta a mão. Maria vai com as outras. Quem já ouviu? Você conhece a igreja Maria vai com as outras? É aquilo que está acontecendo no momento, todo mundo vai fazer também. Está na moda congregar de casa. Está na moda, não ri não, é verdade. Está na moda congregar de casa. Até a live agora. Se tem a live, eu posso ficar. A palavra de Deus diz o quê? Como que o homem é afiado? Se é na unidade que Deus ordena a bênção. Se é no relacionamento. E aí, a nossa geração começou a criar coisas. A nossa geração, nós somos uma geração influenciável demais. Ah, mas agora a moda do momento é não ter lugar nenhum. Você não precisa fazer parte de nenhum corpo. Você não precisa fazer parte de nenhum corpo para servir de... Não, você não precisa. E aí a gente escuta o fulano de tal, que a gente não sabe de onde veio, não sabe quem é, não sabe de que profundeza ele saiu. Mas porque ele tem 6 milhões de seguidores, a gente vai lá e vai fazer o que ele está dizendo para fazer, porque ele está bombando no momento. Só que sabe o que é engraçado? Existe um que está bombando há mais de 2000 anos. E está batendo na minha e na tua porta todo dia, todo dia, todo dia. Só que ele não está tendo muito like. Ele não está postando todo dia. Sabe por quê? Existe um lugar que é fechado. As postagens dele é num lugar fechado. As postagens dele é num lugar restrito. Sabe por quê? Tu, filho, quando quiser falar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e eu falarei contigo no secreto. Mas eu quero que ele me usa. Eu quero que ele me use em público, mas eu não quero buscar no secreto. O homem, querido, quando Deus decide usar um homem ou uma mulher, Ele vai começar a te usar lá no lugar fechado, não é no lugar aberto. Não é em público. Eu sou professora. E aí, eu tenho alguns alunos abençoados. Que eles falam assim, eles chegam para mim e falam assim: pastora, ou professora, eu queria aprender a cantar esse hino aqui, para me pedir oportunidade lá na minha igreja. A pessoa não vem estudar, a pessoa não vem fazer aula, ela não vem aprender, porque ela está no intuito de, tipo assim, eu quero ir lá, eu quero cantar, eu quero fazer o melhor. Não, é só aquele ali, aquele momento ali. Sabe assim, para não ficar tão ruim? Para não ficar tão feio? E aí ele já chega para mim e fala assim, então, professor, eu quero aprender a fazer isso aqui, eu quero aprender a fazer isso aqui. Não, porque o meu problema é só isso aqui. E aí a pessoa vai cantar. Pensa na pessoa que é só Jesus mesmo. Mas ele já chega para mim falando o que eu preciso ensinar para ele. Ele chega falando para mim o que ele precisa aprender, que é só aquilo. E aí eu falo assim para ele, tá, mas vamos lá. Você quer aprender isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e você já vai cantar?
Já? E aí eu falasse para ele, tá, vamos lá, canta aqui para mim. Não consegue cantar na minha frente. Trava. A mão começa a suar. Sabe por quê, querido? Quer exposição no público, mas não quer aprender no secreto. Quando Deus decide usar um homem e uma mulher, primeiro Ele se revela no secreto. Não tem como, querido, não tem como. Só que infelizmente a gente é essa geração do status, da aparência. Só que você lembra o que eu te falei? Quando Deus decide usar esse homem e essa mulher, Ele não vai olhar para o status. Ele não vai olhar para a aparência, Ele vai olhar para o coração. Ele vai olhar para aquele que tem sensibilidade de ouvir a voz dele. Ele vai usar aquele que se deixou ser encontrado por Ele. Porque, ei, deixa eu te dizer, há quanto tempo o Senhor está tentando te encontrar e você está fugindo? Você lembra daquela mulher lá, na beira do poço? Ela vivia fugindo, ela não queria encontrar com ninguém. Por quê? Por causa da vida errada que ela tinha. Por conta das práticas ilícitas que ela tinha. Então ela ia buscar água na beira do poço, um horário que ninguém ia. O horário que o sol era mais quente. Por quê? Eu não quero encontrar ninguém, para ninguém me acusar, para ninguém me julgar, para ninguém me apontar. Mas naquele dia Jesus se encontra com ela e através de um olhar de Jesus, a vida daquela mulher mudou. Jesus não falou para ela, ei filha, troca a sua cara, muda, Gadarena. Deus não falou isso para ela. Eu ia falar, mas Ele não falou isso para ela. Sabe por quê, querido? Uma vez que eu e você encontramos com Jesus, todas as escamas dos nossos olhos caem. Todas as nossas escamas caem. Quando Deus decide usar um homem e uma mulher, querido, esse homem e essa mulher. Coloca para mim, 1 Reis 14. Quando Deus decide usar um homem e uma mulher, uma das principais, se não for a mais importante, querido, diga assim, essa pessoa precisa obedecer ao Senhor. 1 Reis 14, 8. Essa pessoa precisa obedecer ao Senhor. 1 Reis 14, 8, que diz assim. Eita, agora eu vou ler aqui atrás, porque ali ficou tudo junto assim, ó. E rasguei o reino da casa de Davi e a Tito dei, e tu não fostes como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Esse aqui é aquele que foi achado lá nas malhadas. Olha o que ele fala: rasguei o reino da casa de Davi, dei, e tu não fostes como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer o quê? Somente o que era reto aos meus olhos. Davi era obediente. Davi pecou, gente. Davi deu mancada? Deu mancada, mas Davi era obediente. Tem muita gente que não fez 1/3 do que Davi fez, mas não é obediente. Não consegue se submeter, não consegue obedecer. Querido, quando Deus quer usar um homem ou uma mulher, o primeiro lugar que ele vai ser provado vai ser na obediência. O primeiro lugar, querido, que ele vai ser provado vai ser na zona da obediência. Porque, fala a verdade, nós somos uma geração meio rebelde, sim ou não? Dependendo, querido, da forma que a direção, que o comando, que a ordem bate em mim e você, a gente até rosna. Sim ou não? Mas aquele homem, aquela mulher que Deus decide usar é aquele que tem um coração obediente. É aquele que tem um coração ensinável. Quando Deus, querido, decide usar um homem e uma mulher, querido, Ele vai olhar se ele se submete, se ele obedece os seus mandamentos, se ele obedece os seus preceitos. E aí eu te pergunto hoje, qual é o nosso nível de obediência nos dias de hoje? Como que está a nossa obediência? Como que está o nosso coração, querido? Deus, Ele quer sim me usar e te usar de uma forma poderosa. Isso a gente não tem dúvida.
Mas quando Deus decide usar um homem e uma mulher, querido, esse homem e essa mulher precisa estar preparado. Deus não vai usar, Deus não é negligente como eu e você. Que muitas vezes a gente entra em guerras despreparados. Muitas vezes a gente entra em briga que não é pra gente entrar. Ou é só eu que faço isso? Deus não é assim. Antes de Deus te usar, Ele vai te preparar. Antes de Deus te usar, querido, Ele vai te moldar, Ele vai te forjar. Antes de Deus te usar, Ele vai te dar todo um treinamento. O problema é, a gente quer ser usado, mas a gente não quer ser treinado. Quando Deus decide usar um homem e uma mulher, Ele recruta primeiro. Não é assim, vai lá e faz. Não é assim. Tem todo um processo, diga assim comigo, processo. Qual é o processo que você está vivendo? Você não quer que Deus te use? Seja aprovado nesse processo. Pastora, mas o meu processo, o sangue de Jesus tem poder. É esse aí que você precisa passar. Quando Deus decide usar um homem e uma mulher, Deus não pula etapa. O Senhor está me chamando e te chamando hoje, querido, para responsabilidade. Ele quer me usar, Ele quer te usar. É para isso que você está aqui hoje. Eu creio que Deus vai te usar, que Ele pode te usar para falar comigo, para falar com o seu irmão que está do seu lado. Mas para isso eu e você precisamos nos levantar como homens e mulheres que têm um coração obediente ao Senhor. Mas sabe o que mais impede, querido, de Deus me usar e Deus te usar? É os nossos problemas. É o nosso interior. A palavra do Senhor não diz que Ele só usa os perfeitos. Ele só vai te usar quando tiver tudo bem. Não. Ele quer te forjar nesse processo. Porque você ser usado, querido, eu ser usada quando está tudo bem, é muito fácil. Agora eu quero ver eu e você nos deixarmos ser usados pelo Senhor quando tudo vai mal. O homem ou uma mulher que Deus decide usar é aquele que muitas vezes abre mão da sua dor para curar a dor do outro. Que muitas vezes abre mão do seu achismo, do seu perfeccionismo, para estender a mão para o outro. E aí hoje eu estava vindo para cá. PJ se vira nos 30 aí. Eu estava vindo para cá e o Senhor me trouxe um louvor que há muito tempo eu não escutava, eu não ouvia. E o Senhor falou assim para mim: Vânia, você tem certeza que você quer ser usada por mim? Eu falei: Senhor, eu acho que sim. Porque, cara, pensa numa pessoa que eu sou muito sincera. E quando eu recebi essa palavra aqui, eu falei assim: nossa, esse tema assim, né? E agora? Assim, e você não tem noção de como Deus falou comigo dentro desse tema, dentro dessa palavra. Porque para quem caminha comigo, para quem me conhece, sabe que eu ainda estou no processo. Para mim estar aqui hoje olhando para você aí, é só Jesus, filho. É só Ele de verdade. Porque não é algo que eu almejei, não é algo que eu almejo, não é algo... Não é. Mas ser usado pelo Senhor vai além da nossa capacidade humana. Vai além do nosso estado emocional. Vai além do nosso estado físico. Mas o Senhor está procurando um coração disposto. Eu queria que você curvasse a sua cabeça comigo agora. Curva a sua cabeça. Porque eu sei que você veio aqui hoje porque Ele te chamou. Você pede tanto, Senhor, me usa, Senhor, me usa. Me usa para falar, me usa para tocar vidas. Mas Ele fala para mim e para você hoje: deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar
para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Mas Ele te diz hoje: apesar das feridas, apesar das decepções, escute, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Então deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Querido, apesar da situação, quando Deus decide usar um homem e uma mulher, independente da situação, quando Deus decide, querido, Ele se responsabiliza. Mas nós vivemos dias tão agitados, o nosso coração está tão agitado, a nossa alma está tão agitada, que a gente quer ser usado por Ele, mas as coisas estão impedindo esse agir dEle na minha vida e na tua vida. Mas que hoje, querido, que hoje, entenda uma coisa, abra os seus ouvidos, abra os seus ouvidos nessa noite para ouvir a voz dEle. Apesar do que você está vivendo, apesar do que as circunstâncias mostram, apesar, querido, da situação que está lá dentro da tua casa, Ele decidiu te usar, Ele decidiu liberar algo sobrenatural sobre a tua vida. Mas hoje Ele te pergunta: você deixa eu te usar por completo? Você deixa hoje eu te levar para esse lugar de intimidade? Qual é a sua resposta para Ele hoje? Qual que é a minha resposta para Ele hoje? Será que nós podemos dizer: Senhor, sim, sim, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Eu vou lá tocar, Pai querido, para que ele não fique mais cego. Eu vou lá tocar para que ele receba a cura. Qual é a tua resposta para Ele hoje? Será que você pode dizer para Ele verdadeiramente: Senhor, eis-me aqui, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações, até mesmo com as suas frustrações? Ele está dizendo: ei, deixa eu te usar, porque eu já decidi. Não tem mais para onde você fugir. Tem pessoas aqui, querido, que o Senhor já decidiu. Ele vai te usar. Ele vai te usar e você está fugindo, você está correndo. Mas Ele está dizendo para você hoje: eu cuido de todo o restante. Não se preocupe, não se aflija. Eu cuido de tudo que te preocupa. Eu cuido de tudo. Eu cuido de tudo que não está deixando você mergulhar no profundo. Eu cuido de tudo que está tirando você do foco. Ei, deixa eu cuidar de você. Enquanto você faz por mim, para mim, querido, eu faço por ti. Mas Ele diz para você hoje: apesar das feridas, apesar, eu te chamei, eu te chamei, filho.
Apesar do teu passado, apesar das desilusões, e hoje eu estou te chamando de novo. Eu te chamei, deixa eu te usar. Cadê você? Cadê você que Ele chamou? Cadê você que Ele escolheu? Mas você está lutando contra você mesmo, dizendo: não, Senhor, isso aqui não é para mim. Ei, quando Deus chama um homem e uma mulher, querido, Ele está esperando você responder. Qual é a sua resposta para Ele hoje? Oh. Ele diz para você hoje, querido: não importa, não importa. Apesar da sua experiência, apesar do seu tempo de casa, apesar, querido, da sua caminhada, eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar. Eu quero te usar na minha obra, eu quero te usar na minha presença, eu quero te usar aonde você colocar a planta nos seus pés. Pai, eu quero colocar essas vidas diante de Ti. Eu quero colocar os Teus filhos diante de Ti nessa noite. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor está à procura daqueles que Te adoram em espírito e verdade. Aleluia. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Encontra-nos nessa noite. Encontra-nos nessa noite. Encontra homens e mulheres neste lugar nessa noite, dispostos e disponíveis em serem usados por Ti. Encontra em nós nessa noite, Pai. Oh, Pai, encontra em nós nessa noite. Encontra em nós nessa noite, Pai, filhos obedientes e sensíveis em ouvir a Tua voz. Encontra-nos, 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 encontra-nos nessa casa nessa noite. Porque como a Tua palavra nos garante, Pai, quando nós somos encontrados por Ti, tudo muda. Quando nós somos encontrados por Ti, o cenário se transforma. E tem pessoas aqui nessa noite que precisam ser encontradas por Ti. Ele te encontra hoje. Ele te encontra hoje. Oh, Ele marcou esse encontro contigo pra te dizer: oh, não chegou o fim. Não, 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 não. Apesar, querido, apesar de tudo que você viveu, apesar de todas as decepções, apesar de tantos problemas que você enfrentou na sua caminhada, eu quero te usar. Apesar de você já ter falado: eu não vou mais, eu quero te usar. Apesar de você todos os dias você orar, você saber que sou eu que estou ministrando o teu coração, você não tem força para se levantar e assumir a sua responsabilidade. Ele está dizendo para você: eu quero te usar. E eu marquei esse encontro com você nessa noite. Aleluia. Então Ele diz para você hoje: oh, eu te encontrei, eu te encontrei, eu te achei, eu te achei. Oh, Ele te achou nesse lugar hoje. Ele só está esperando apenas uma resposta minha e sua. Eis-me aqui. Pode dizer isso para Ele. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me
Pode se colocar de pé. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Queridos, interessante, queridos, é que muitas vezes nós achamos que nós precisamos estar prontos para ser usado por Jesus. E Jesus, querido, Ele vai te usar, amados, no momento que você menos se achar pronto. Que a palavra de Deus diz, querido, que havia 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. E, queridos, o que diferenciava, elas eram virgens, se vestiam como a noiva, só que 5 estavam atentas e 5 dormiram. Muitas das vezes, querido, nós estamos caminhando na presença de Deus, só que estamos dormindo. E o Senhor vai te usar, amado, no momento que você menos esperar. Agora eu te pergunto, você está pronto para ser usado por Cristo? Você está pronto verdadeiramente? Porque você já tem vindo neste lugar, já tem ouvido palavras do Senhor, já tem se enchido da presença dEle. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Você verdadeiramente está pronto para ser usado por Cristo? Se você sair dessas portas aqui, chegar na tua casa e precisar liberar uma palavra para o teu filho, para a tua esposa, para alguém que está necessitado, você está pronto verdadeiramente para ser usado por Ele? Porque, amado, Jesus Cristo, Ele nos deixou o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que sem fé, que foi o que começou, abriu esse culto falando de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, será que você está cheio de fé para agradar a Deus nessa noite? Será se verdadeiramente o Espírito Santo, amado, perguntar para você como está o teu termômetro de fé, amados? Será que você pode olhar para dentro de você e sentir que você está agradando ao Senhor com isso que você está carregando? Como está a tua fé, queridos? A palavra de Deus diz, querido, também, que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E muitas vezes, amado, nós estamos dando ouvido para vozes que nos tiram, querido, verdadeiramente deste lugar de ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Por isso, muitas vezes nós achamos que nós vamos ouvir a palavra de Deus no meio de muito barulho, do reteté, de arrepio na nuca. E Deus está falando, entra no teu quarto. Há quanto tempo você não faz isso? Você não entra no teu quarto, fecha a tua porta e ouve o próprio Deus falar contigo. Às vezes nós achamos, igreja, que ouvir a voz de Deus é quando vem o profeta e te enche de profetada, fala um monte de coisa que você acha que você está precisando ouvir. Agora tem momentos que Deus vai falar para você, entra no teu quarto. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele sente ciúmes de nós. E o Senhor tem sentido ciúmes de você. Eu estava ali ouvindo o Espírito Santo falar comigo nessa ministração. E o Senhor, querido, é o tempo verdadeiramente, querido, nós voltarmos para o secreto com Cristo. Por isso eu quero te perguntar, há quanto tempo você não escuta o Senhor falar com você? Onde está o teu ouvido que você não ouve mais o teu Pai falar com você? Há quanto tempo você não pega a palavra de Deus, debruça, sabe, e degusta o próprio Deus falando com você na palavra? Há quanto tempo você não quebranta o teu coração, querido, de joelhos? Eu nas madrugadas, eu adoro acordar nas madrugadas, deixo a minha esposa lá em cima no quarto dormindo e desço para ouvir Deus falar comigo. E naquele lugar, querido, eu falo, Senhor, fala mesmo, Pai. Porque muitas vezes, querido, nós nos esfriamos. Como alguém pode se esfriar na presença de Deus? Como alguém pode se esfriar, Isaac, na presença do Altíssimo, do nosso Senhor? Que a palavra de Deus diz, querido, que os olhos dele é como chama de fogo.
E a chama tem que queimar, querido, quando eu estou na presença dEle. Por isso eu gostaria que você curvasse a tua cabeça, que eu quero orar por você. E o Senhor pergunta, querido, há quanto tempo você não ouve Ele falar contigo? Senhor, Pai amado, debaixo dessa palavra, Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai amado, tocar, Senhor Jesus Cristo, nos nossos corações, Pai. Porque, Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não resiste um coração quebrantado e contrito, Senhor. E muitas vezes, Senhor Jesus Cristo, nós entregamos, Pai, os nossos corações, Senhor, para situações, Pai amado, que venha trazer, Pai amado, tristeza, Pai. E o Senhor tem falado, Pai amado, nesses dias, Pai, nossos corações, Senhor, que o Senhor quer, Pai amado, ter um secreto conosco, Pai. Tem momentos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai nos tirar, Pai amado, do barulho, Pai. Tem momentos, Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai nos tirar, Pai amado, da bagunça, Senhor. Daquelas vozes, Pai amado, que tenta, Senhor Jesus Cristo, confundir, Pai, o caminho que o Senhor tem nos colocado, Pai. Para nos travar, Senhor, trazer uma frieza espiritual, Pai. Pai amado, mas nós denunciamos, Senhor, que o nosso coração é teu, Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos sentir algo, mas nós não precisamos sentir o que já está dentro de nós, aquilo que nós carregamos. E você, a igreja, carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. Por isso nós temos a alegria de louvar ao Senhor, de engrandecer o santo nome dEle, de glorificar a presença dEle. Por isso, Senhor, hoje, Pai, nós entregamos nosso coração, Pai amado, em Tuas mãos, Pai. Glorificamos, Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor, Pai, é Deus em nossas vidas, Pai. E a Tua palavra diz, Pai, que até a tristeza salta de alegria na Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor Jesus Cristo, nós entregamos, Pai amado, a nossa vida em Tuas mãos, Pai. E nós te pedimos, Pai amado, se for momento, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor queira nos usar, Pai. Usa, Pai amado, nossas vidas, Senhor. Porque o dia, Pai amado, que nós levantamos as nossas mãos e Te aceitamos, Pai amado, já começou o preparo, Pai. Por isso é tempo da Tua igreja avançar, Senhor. É tempo, Pai amado, da Tua igreja avançar, Senhor, na Tua obra, Pai. Por isso, Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai amado, por essa palavra, Pai. Pai amado, se tiver que ser usado quando sairmos dessa porta, Pai, estejamos preparados, Pai. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, nós Te aplaudimos, Pai. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificar o santo nome dEle, exaltar o nome dEle. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Querido, toma o seu assento. Antes de encerrar, temos os avisos. Aleluia, glória a Deus. Igreja, fique agora ligados nos avisos da semana aqui na Malk. E toda quarta-feira temos o culto série Imersão, o lugar de intimidade. Essa série tem sido poderosa. Te espero aqui na próxima quarta. E no domingo, às 10 horas da manhã, temos o nosso culto da família. Deus tem uma palavra preparada para o seu coração. Te encontro aqui. Agora, reserva aquela data especial para você participar do próximo evento aqui da Malk. Conferência Essência, dia 26 e 27 de outubro. Dá uma olhadinha nas nossas expectativas para essa primeira conferência de jovens. E esses foram os nossos recadinhos da semana. Para saber mais novidades, siga o nosso Instagram, Malk Lugar de Cura. Deus abençoe. Tchau! Glória a Deus, aleluia. Coloque-se de pé. Querido, domingo nós teremos um culto aqui abençoado.
Então, portanto, querido, domingo venha cheio, não só de expectativa, mas venha com o teu coração aberto para receber uma palavra do Senhor. Amém? E antes de dar a bênção apostólica, eu quero falar algo para você, querido. O Espírito Santo colocou no meu coração. Se prepare, porque Deus vai te usar. Se prepare que Deus vai te usar. E quando Deus falar para você abrir a tua boca, abra a tua boca. Quero falar isso para você para testificar, querido, algo no teu coração. Eu estava agora no final da tarde com a minha filha. Ela foi levar minha netinha Sofia no médico. E chegou lá, minha filha indagou a médica, falou bastante coisas que ela tinha no coração a respeito do que a menininha estava passando. E teve uma hora que a médica pegou, eu falo que é hora que Deus vai te usar, você tem que abrir a tua boca com autoridade. E a médica falou tudo que ela tinha que falar referente ao quadro clínico da criancinha. E minha filha indagando, a médica pegou, falou assim: vou te fazer uma pergunta, você crê em Deus? E eu estava do lado assim. Eu falei, não precisa falar mais nada, porque tem momento que nós temos que somente crer em Deus. Aí eu fiquei olhando, a médica já tinha dado todo o diagnóstico, minha filha ainda questionando ela. Aí saiu a profissional e entrou a pessoa que Deus ia usar. E ela não fechou a boca dela, ela falou, você crê em Deus? Então somente creia. E essa palavra leva para a tua casa, somente creia. Amém? Glória a Deus, levante a tua mão, querido. Que o amor de Deus, que a doce presença do Senhor Jesus e as maravilhosas manifestações do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Senhor, vá na frente, Senhor. Entre na casa dos teus filhos, Senhor. Leve paz naquele lugar, Senhor Jesus. E debaixo dessa palavra, Pai, que o Senhor tiver que usar, Pai amado, cada um de nós, Pai, ao chegarmos à nossa casa, Pai, nós diremos, Pai, eis-me aqui. Então aplauda o Senhor, dá um abraço no teu irmão. Deus abençoe a tua vida, queridos. Até domingo.